Estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre a diferença de classes no SUS. O debate foi convocado pelo ministro Dias Toffoli. Acompanhe a audiência. Humberto Medeiros, senhoras e senhores. CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, é reconhecido em lei como uma entidade representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social, que tem por finalidade congregar as secretarias municipais de saúde e seus respectivos secretários para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública. E o faz no âmbito da gestão, juntamente com o Ministério da Saúde, que é o nosso representante da esfera federal, e aqui quero cumprimentar nosso ministro Arthur Quioro, que já se faz presente nessa audiência, e junto ao CONAS, representante das secretarias estaduais de saúde, presidido pelo gestor estadual do Amazonas, Wilson Alecrim. Essa audiência pública é mais uma convocada pelo Supremo para tratar do tema da saúde, assim como fez na audiência número 4, que tratou da judicialização da saúde, e a recente audiência sobre o programa Mais Médicos para o Brasil, no qual o CONASENS também teve a honra de participar. A diferença de classe, como é de conhecimento de todos, é a possibilidade da escolha do tipo de acomodação do paciente ou a contratação do profissional médico de sua preferência mediante o pagamento da respectiva diferença. O próprio nome, diferença de classe, contudo, já soa bastante estranho aos ouvidos daqueles que conhecem os princípios e os propósitos do SUS. Pois diferenciar cidadãos em razão de sua classe ou renda é negar um dos alicerces sobre os quais o sistema foi criado: o acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços de saúde. A existência de diferença entre as pessoas no acesso à saúde foi também um dos principais motivos que impulsionaram a criação de um sistema que acabasse com essa realidade de segregação social, de modo que o SUS foi instituído pela Constituição de 88 com o intuito de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Com o seu advento, todos os cidadãos passaram a ter acesso a ações e serviços de saúde de forma igualitária e gratuita, ao contrário do que ocorria quando se tinha acesso à saúde àqueles cidadãos que podiam pagar por ela e que excluía grande parte da população brasileira. Ademais, o SUS tem como um de seus princípios organizativos a equidade, que significa dar mais a quem mais precisa, tratar de forma diferente aos desiguais, de acordo com suas necessidades de saúde, e não de sua classe social e de seu poder econômico. A criação do SUS ocorreu graças à luta e ampla mobilização da sociedade e de profissionais de saúde, conhecida entre nós como Reforma Sanitária Brasileira, da qual o CONASENS e as Secretarias Municipais de Saúde de todo o Brasil foram importantes atores. As primeiras discussões a respeito de um sistema de saúde universal começam na terceira Conferência Nacional de Saúde de 63, mas a mobilização continuou e culminou com a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86, que aprovou a criação do SUS. Em 88, o sistema foi consagrado pela Constituição, garantindo que não se excluiria ou discriminaria qualquer cidadão brasileiro no acesso à assistência pública de saúde, que haveria o acesso da população às ações de cunho preventivo e curativo, integradas em um único sistema, descentralizado, tanto administrativa como financeiramente,
de forma que se estivesse mais próximo do controle social das ações de saúde. O SUS implica entender a saúde como um direito de cidadania, que equivale ao direito à própria vida. No contexto do SUS, as ações e serviços de saúde constituem um direito social que deve ser assegurado pelo Estado e de responsabilidade dos 3 entes federados autonomamente, União, Estados e municípios, conforme o Pacto Federativo Brasileiro. O SUS segue os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional. Não se trata, portanto, de prestar um serviço ou uma instituição, mas de um sistema estruturado, composto por unidades, serviços e ações que interagem, objetivando um fim comum, baseado, entre outros, nos princípios da universalidade, integralidade, equidade e participação social, também já referido por aqueles que aqui me antecederam. Portanto, a diferença de classe pretendida pelo CREMERS destoa totalmente dessa lógica exposta por mim até esse momento. Seguindo numa direção totalmente oposta ao SUS e à concretização do direito à saúde, desde o feliz advento da Constituição de 88. Para reforçar a tese, Vossa Excelência, de que o tema debatido hoje nessa audiência pública fere mortalmente a Constituição brasileira e todos os princípios erigidos pelo legislador constituinte como basilares do SUS, bem como para apresentar algumas das graves consequências que a admissão da diferenciação de classe poderia trazer ao sistema e ao direito à saúde dos cidadãos, passo a abordar alguns tópicos. A diferença de classe está em conformidade com os princípios constitucionais que regem o SUS? Há base constitucional e legal para respaldar essa prática? Caso admitida por essa Suprema Corte, como se daria a diferença de classe no âmbito do SUS? Quais seriam os reflexos na gestão e regulação do sistema, já aqui expostos, no controle social e na própria judicialização da saúde? Os gastos efetuados por meio do desembolso direto do cidadão poderia ser objeto de renúncia fiscal, como já ocorre hoje com todos os gastos em saúde efetuados por pessoas físicas e jurídicas? Quão equânime seria essa situação? Para tratar da constitucionalidade do que aqui está em debate, iniciaremos pelo artigo 196 da Constituição Federal, segundo a qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Desse modo, o artigo 196 da Constituição já nos permite afastar qualquer tentativa de instituir no SUS o acesso diferenciado a serviço para aqueles que podem pagar tal diferença. Ademais, essa Suprema Corte já se manifestou sobre o artigo 196 da Constituição, por exemplo, no voto do ministro Gilmar Mendes, na suspensão de tutela antecipada 175. No referido voto, o ministro assevera que o Constituinte estabeleceu um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde e o princípio do acesso igualitário e universal garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. No que estaria fundamentada a diferença de classe, se não é tão somente no tratamento privilegiado daqueles que possuem condições financeiras para realizar o desembolso direto? Estabelecer diferenças e privilégios ao acesso à saúde não é justamente o que a Constituição veio abolir? No tocante à constitucionalidade, diante de tudo que foi exposto por mim até esse momento, o CONASENS entende
que a prática de diferença de classe ofende a Constituição e os princípios constitucionais do SUS nela erigidos. Ao nos depararmos com o pedido feito pelo CREMERS, para que o Poder Judiciário permita a diferenciação de classe, indagamo-nos sobre a existência de algum fundamento legal para esse pedido. As ações que pleiteiam a diferença de classe fundamentam-se em resolução do antigo INASPES, extinta na Resolução 283 de 91 do mesmo órgão. Com a edição desta última, houve a proibição definitiva da prática de complementação de honorários médicos e por serviços diferenciados de hotelaria. Tal ato foi reafirmado pelo nosso Ministério da Saúde do Brasil na Portaria SAS 113 de 1997. Não bastasse a resolução extinguindo a prática, o INAMPS também foi extinto, e o SUS foi instituído pela nossa Carta Magna, justamente para substituir o antigo sistema. Deste modo, em qual fundamento normativo seria possível respaldar a diferença de classe? Como se fundamentar numa norma que nem vigora mais? Como gestores municipais, que são os réus nessas ações que tramitam hoje no Supremo, justificariam aceitar esses pagamentos complementares se ao gestor público só é permitido fazer aquilo que a lei lhes autoriza, conforme preconiza o prefeito da legalidade? Assim, como não vislumbramos fundamentos constitucionais, o CONASENS também não vislumbra qualquer fundamento legal para a autorização da diferença de classe no SUS. Na verdade, só visualizamos nisto inconstitucionalidade e ilegalidade. Em complementação a tudo que foi dito até esse momento, não posso deixar de expor alguma das consequências que antevemos caso a adoção da diferença de classe seja autorizada por esse Supremo. Primeiro, antevemos um problema relacionado ao comportamento dos profissionais e entidades privadas, prestadoras de serviço ao SUS e aos leitos por elas disponibilizados. Qual entidade ou profissional de saúde não iria preferir complementar a sua remuneração, valendo-se dessa diferenciação? Temos certeza que a resposta à pergunta feita seja nenhum e nenhuma, o que revela um cenário desolador de escassez ainda maior da oferta dos serviços aqui já colocados. É de conhecimento de todos que o SUS enfrenta dificuldades em oferta de serviço em tempo hábil para todos aqueles que dele necessitam. Então, não podemos admitir um cenário de redução dessa oferta, cabendo-nos apenas lutar para a ampliação desse serviço, e isso temos feito tripartitemente, solidariamente, nas 3 esferas de gestão. Não podemos deixar de falar que o SUS enfrenta enormes dificuldades, sim, aqui já expostas e admitidas. Por muitas vezes, os serviços profissionais e os serviços prestados pelas entidades privadas são mal remunerados e o serviço prestado, a qualidade daquilo que é ofertado, não atende à necessidade ou à expectativa do usuário. Poderíamos passar horas a fio discutindo essa questão, inclusive abordando o financiamento do SUS, que será o tema central do nosso 30º Congresso do CONASENS, que acontecerá de 1 a 4 de junho próximos, em Serra, no Espírito Santo, o qual convido vossas senhorias a participar e compartilhar conosco problemas, discutirmos soluções para eles. Permitam-me apenas dizer que os problemas acima elencados precisam e devem sim ser atacados, e as dificuldades do sistema, se não superadas, devem ao menos ser consideravelmente mitigadas. No entanto, isso não pode ocorrer à custa do usuário. Onerando o cidadão, mitigando essa dificuldade, não teremos pessoas desejando escolher acomodação diferente, nem remunerando complementariamente profissionais, dispondo de seus recursos, muitas vezes com bastante sacrifício pessoal e de sua família,
para pagar por algo que já lhe é garantido por direito. Nesse sentido, a adoção dessa diferenciação seria apenas um artifício gerador de grande desigualdade no acesso e utilização dos serviços de saúde. E isso, reforço, não é condizente ao SUS, com nossa Constituição e com todo o ordenamento jurídico pátrio. Além disso, a experiência da gestão acumulada desde antes da criação do SUS revela que é impossível para o poder público, setorialmente falando, regular uma relação que se dá entre profissional e paciente ou entre hospital e paciente. Quem pagará a diferença? É o usuário diretamente ao profissional ou ao hospital? Durante a trajetória do SUS no país, até a edição da portaria que extinguiu a diferença de classe, a cobrança ao usuário por pagamento de valor adicional era a principal reclamação que chegava aos nossos serviços de auditoria municipais. No tocante à regulação e controle, lanço o seguinte questionamento: como se daria o controle desse pagamento? Quem regularia o preço que seria cobrado por hospital e profissional médico? A Bolsa de Valores? E o controle social, por meio da participação da comunidade, tão caro ao conazense? Como seria feito em relação a essas cobranças? Outro tema é a renúncia fiscal, que, segundo a estimativa da Receita, 15,8 bilhões ocorreram de renúncia em 2011. Ou seja, boa parte do gasto considerado privado em saúde, na verdade, está sendo custeada com recursos públicos. Desse modo, caso admitida a diferenciação de classe, poderia o usuário do SUS que dela fizer uso pagar despesas com saúde, declarar tais despesas em sua declaração anual de imposto de renda? Seguindo essa lógica vigente, o Estado brasileiro seria o financiador dessa diferença? E parece-nos bastante preocupante essa hipótese, porque ao invés de dupla porta ou de duplo pagamento, presidente Socorro, essa hipótese configuraria um triplo pagamento. Esse fenômeno nos preocupa. E, diante do exposto, nós somos totalmente contrários à diferenciação de classe, por ela ofender totalmente a Constituição Federal e a legislação pátria, ofendendo diretamente ao usuário, que é quem devemos proteger e defender. A Constituição e o ordenamento jurídico brasileiro assegura a quem quiser pagar por serviço de saúde de livre escolha o acesso a ele por meio da saúde suplementar e do desembolso direto. Admitir que essa lógica possa fazer parte do SUS, além de totalmente desnecessário, é pernicioso e pode levar o sistema, se não ao seu fim, ao menos a uma situação de extremo enfraquecimento. O SUS, com todas as dificuldades aqui mencionadas, tem sido o maior instrumento de resgate da dívida social brasileira, garantindo inclusão social de forma universal e participativa, respeitando os princípios da igualdade e da equidade. Não podemos deixar que essa política sofra reveses. Ao contrário, devemos lutar para que ela se aprimore a cada dia mais e que o grande arquiteto do universo nos ajude a conseguir esse intento. Muito obrigado a todos e viva o SUS! Agradeço, doutor Nardi. Passo agora